Graça e paz abençoados. Graça e paz. Esses dias peguei uma ovelha na rua, não é? Ele estava numa praça. Eu quero usar hoje, abençoado, essa fala dessa ovelha, né? Que estava sentado na praça. E eu faço evangelismo, não é? E ali nós tivemos uma conversa muito boa, onde não cabia a doutrina, uma conversa de Deus abençoado, um mover de Deus ali muito bacana. Eu quero entrar com isso aqui, compartilhar isso aqui com vocês. Ele disse assim: Deus, ele fez essa comparação e eu achei assim espetacular. Ele disse pra mim, nós conversando, ele disse pra mim, ele perdeu o filho dele, né? Tinha uns 6 meses ali, houve um mover de Deus ali, uma maravilha, um encontro muito bacana de dois crentes, né? Porque a gente, abençoado, não pode dizer eu sou católico, eu sou pentecostal, não. E o que eu vim trazer aqui para vocês é isso também, olha. Você vai dizer, eu sou mais que vencedor, Romanos 8:37. Eu sou nova criatura, 2 Coríntios 5:17. E por aí vai, abençoado. Eu sou filho da luz, eu sou vaso idôneo, eu sou aperfeiçoado. Nunca eu sou católico. Porque Deus não é denominação, abençoado. Amém? Porque nós não somos denominação. Então, você, a partir de hoje, eu sou católico. Não, eu sou filho de Deus, Gálatas 3:26. Eu sou luz do mundo e sal da terra, Mateus 5:13 e 14. Eu sou eleito de Deus, Colossenses 3, verso 12. Então, eu sou. Você vai declarar, você vai realizar uma confissão de fé quando você parar de falar eu sou católico, eu sou pentecostal, eu sou a igreja de Cristo, eu sou o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6, verso 19. Eu vou entrar com este apostolado, amém? Então, como eu estava dizendo, eu encontrei uma ovelha na rua, né? E houve ali um mover de Deus. E ele disse para mim, tomara que ele entre nesse apostolado. Se ele me chamar no WhatsApp, eu vou mandar essa pregação para ele e o link do ministério. Ele disse para mim, Deus, quando você olha para o alto e vê um avião, o avião está bem longe, bem pequenininho, né? Daqui você vê, olha assim pro alto, o avião, você vê ele bem pequenininho. Quando você vai chegando mais perto, agora quando você vê o avião, sim, aterrissando, o avião é enorme. Então ele fez essa comparação, né? Então quando você vê Deus de longe, e Deus não é o Deus de longe, Deus é o Deus de perto, amém, abençoado? Porque nós somos templo do Senhor, amém? E ele fez essa comparação, você vê Deus de longe, você vê ele bem pequenininho, mas quando o avião ele pousa, você vê o avião bem grandão, e assim é Deus. Se você estiver longe, você vê Deus bem longe, não crendo nas coisas, não crendo em Deus, não acha que Deus é pequeno, acha que, né? Então ele foi um mover abençoado, olha, uma benção aquele rapaz. Mas quando o avião aterrissa, você vê o avião bem grandão. E aí é assim que a gente vê Deus, quando a gente vê Deus de perto, quando a gente vê Deus na nossa vida, agindo na nossa vida, quando a gente vê Deus manifesta na nossa vida, Deus é grande. Agora, enquanto você estiver vendo Deus de longe, aí abençoado, eu achei isso fantástico. Achei ali, houve um
um mover de Deus muito legal, muito legal. E eu fiquei com essa ovelha com essa conversa na cabeça, viu, abençoada? Eu fiquei. E aí, vamos lá, abençoado. Entendeu, abençoado? Esse apostolado vai ser edificante para vocês. Olha, Ministério Graça Apostolado, ministério sério para pessoas sérias que levam a sério a palavra de Deus, e as pessoas não creem na palavra de Deus, ouçam, mas não ativa sua mente, não renova sua mente. Nós vamos falar sobre isso. Então vamos orar, abençoado. Pai nosso que estais em nós, santificado foi o teu nome, veio a nós o teu reino, foi feita toda a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia tem nos dado, perdoaste as nossas dívidas, fomos ensinados também a perdoar, assim como o Senhor nos perdoou. Não vem sobre nós tentação senão humana, nos livraste do poder do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória para todo sempre. Colossenses 3, Colossenses 1, verso 13. Nos livraste do poder do mal. A oração do Pai Nosso em Mateus 6 é uma oração judaica para os hebreus judeus, e nós somos o povo gentil. Essa oração de Mateus 6 não nos pertence. Renovai a mente de vocês. Este será o tema abençoado. Mateus 6, oração judaica. Jesus, segundo a sua carne, Jesus, judeus, falava com o povo judeus antes da cruz. Colossenses 3, 13. Colossenses 3, 13. Suportai uns aos outros, perdoai-vos. Não peça perdão para Deus dos seus pecados, mas, olha lá, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Então, assim como o Senhor nos perdoou, fomos ensinados também a perdoar, assim como o Senhor nos perdoou. Amém, abençoado? Então, o Senhor nos perdoou dos nossos delitos e pecados. Assim também vocês, suportai-vos uns aos outros, perdoai uns aos outros. Se tiver alguma queixa, não é? Olha lá, perdoai uns aos outros, se alguém tiver alguma queixa contra outro, e assim o Senhor vos perdoou, assim também perdoe o seu irmão. Amém, abençoado? Então, diga amém. Amém por essa oração. Uma oração para os gentios, assim foi revelado, amém? A nós. Oração de Mateus 6, oração judaica, não é para nós. Oração antes, lembra? Lembra do que a Maria disse aqui? Antes de Cristo mover, antes de Cristo Jesus, segundo a sua carne, orando com os seus discípulos, transportou nós para a sua maravilhosa luz. Aqui nós estamos. Agora, nunca fomos discípulos de Jesus. Jesus, segundo a sua carne, orou com eles, falou com eles, doutrinou eles e deu ordem a eles. Jesus, segundo a sua carne, aconteceu um mover aqui na cruz, nós estamos aqui, agora o Espírito Santo nos guiando através do ministro, apóstolo Paulo. Somos gentios e não somos judeus.
Não somos discípulos de Jesus de Nazaré. Nunca fomos, nunca estivemos nesse tempo. O pacto é aqui. Nós estamos aqui. Uma oração em graça revelada pelo ministério Graça e Apostolado. Romanos 7,4. Nós somos de outro, agora de Jesus ressuscitado. Somos de outro. Para dar frutos para Deus. Amém, abençoado? Tá claro? Tá claro ou não tá claro? Tá claro, né, abençoado? Nós não somos um povo judeu. Tem uma frase aqui, ó. Então, quando uma pessoa morre, abençoado, na segunda, quando aqui Jesus vivo, aqui é a cruz, morreu, ressuscitou, aqui o novo pacto. Quando uma pessoa morreu na segunda, na terça já está vigorando um pacto novo. Amém? Uma nova lei, não é? Um novo corpo. Amém, abençoado? Um corpo sem pecado. Um corpo sem pecado. Um corpo que, quando está na maravilhosa luz do Senhor, este não tem pecado. Este está perfeito em Cristo. Então não tem que confessar pecado. Amém? Vamos ali para Romanos 12. Romanos 12, de glória em glória, de fé em fé. Deus deu uma medida de fé para que usamos a nossa fé, não a fé dos outros, abençoado. Ora lá por mim que você tem mais fé. Não, Deus nos deu uma medida de fé. Eu não tenho mais fé que você. Romanos 12. Romanos 12. Romanos 12, verso 2. Romanos 12, verso 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Transformai-vos pela renovação. Não se conformeis com as coisas desse mundo. Não se conforme quando o seu bispo, ou o seu pastor, ou o seu padre chamar você de pecador. Não conformeis com as coisas desse mundo. Não se conforme quando o padre pedir para você rogar para Maria, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Não ore mais dessa forma, abençoado, porque nós não somos mais pecadores. Na igreja de Cristo estamos perfeitos. Cristo nos comprou por um bom preço. Coríntios 19. Coríntios 6, verso 19. Coríntios 6, verso 19. Ou não sabeis que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus. Proveniente de quem? De Deus. Ou não sabeis que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus. Não sois de vós mesmo. Diga, eu não sou de mim mesmo. Agora eu morri com Cristo e agora eu estou vivendo com Cristo. Eu não sou de mim mesmo, eu sou de Deus. Você entende isso, abençoado? Eu sou, eu sou católico. Não, eu sou de Deus. Nunca mais fale assim, abençoado. Eu sou católico. É uma maneira errônea de falar. Diga, eu sou de Deus, porque eu fui comprado por um bom preço. Ou não sabeis que o vosso corpo, santuário do Espírito Santo, que habita em vós, não sabe que o seu corpo é santuário de Deus? O Espírito Santo habita em vós?
proveniente de Deus, não sois de vós mesmo? Rumina isto, abençoado. Rumine isto. Foste comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Vosso corpo, vosso espírito, alma, espírito e corpo pertencem a Deus. Glorificai a Deus. Não glorifique Maria. Não exalta Maria. Maria está morta. Maria é mãe de Jesus. Maria não é a nossa mãe. Renovai o seu entendimento com a palavra. Transformai-vos. Ó, que Deus já transformou o nosso corpo, né? Ô, abençoado. Romanos 12, mais uma vez abençoado. Romanos 12, verso 2. E não vos conformeis com o que te ensinaram. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Transformai-vos o vosso entendimento. Não somos mais pecadores, então não temos que viver, né, nas obras da carne e em idolatrias, idolatrando Maria, idolatrando a morta, nem idolatrias, nem feitiçarias, nem prostituição, nem maledicência, nem orgia, nem porfírias, nem... Amém, abençoado? Então, renove o seu entendimento no modo de pensar e no modo de falar. Você foi comprado por um bom preço. Você é santuário de Deus. Mais uma vez, 1 Coríntios 6, 19. Ou não sabeis que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, não sois de vós mesmo. Foste comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Glorificai a Deus. Cantai um hino para o Senhor. Para o Senhor. Não glorifica no seu corpo a Maria. Maria, mãe de Jesus. E daí? Maria é nossa irmã em Cristo, amém? A pessoa está morta, ela não responde por nós, amém? Quem responde por nós é Deus. Quem compareceu por nós foi Jesus Cristo. Alô? Quem compareceu por nós foi Jesus Cristo. Glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito. Do jeito que está escrito, olha lá, ó. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Você não pode confessar que você é um pecador. Por quê, Maria? Porque foste comprado por bom preço. Porque sois santuário do Espírito Santo. Onde Deus habita, amém? Você é santuário do Espírito Santo. Se Deus habita em nosso corpo, no nosso espírito, não podemos confessar que somos pecadores. Porque Deus não habita em lugar sujo. Deus não habita, abençoado. Amém? Então Deus não vai habitar em um corpo pecador. Amém? Então o nosso espírito é, santuário de Deus. Nosso espírito, santuário de Deus. Você entendeu, abençoado? Então, se você confessa, eu sou um pecador, então você não é templo do Espírito Santo, como está escrito. Eu sou um pecador, então você não é templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6, 17. 1 Coríntios 6, verso 17, aí, ó. Acima. O que, porém, se une ao Senhor é um espírito com ele. O que se une ao Senhor é um espírito com ele. É um espírito com Deus. Hebreus 12, 9. Deus é Pai do nosso espírito. Amém, abençoado?
Então você não vai mais confessar, fazer essa confissão que você é um pecador, te ensinar errado. Hebreus, corre lá para Hebreus. Hebreus 4, entre no descanso de Deus, hein? Paulo disse, Hebreus 4, temamos, portanto, que tendo-nos sido deixado a promessa de entrar no descanso, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Pois também a nós foi anunciada as boas novas. Isto é boa nova. Você está ouvindo boas novas. E quando um pastor chama o Filho de Deus de pecador, ele não está entregando boas novas. Não se conformeis com as coisas deste mundo, porém, renove, seja transformado com o entendimento da sua mente a partir de hoje. Pois também a nós foram anunciadas as boas novas, como a eles, né? Tá mais de 2000 anos, tá aqui, ó, escrito para nós. A boa e perfeita vontade agradável, a boa e perfeita vontade de Deus. Pois também a nós foi anunciada as boas novas, como a eles, mas a palavra que ouviram nada lhes aproveitou. Visto que não será acompanhada pela fé naqueles que ouviram. Ora, nós os que temos crido entramos no descanso, né? Porque o justo está vivendo pela fé. Hebreus 10, não é? Hebreus 10 fala que o justo viverá da sua fé, não é? Hebreus 10, versículo 38. Então, nós estamos vivendo da fé. Amém, abençoado? Então, a gente tem que crer naquilo que está sendo dito para nós. Amém? Vamos lá para Romanos 6. Romanos 6. Vamos voltar um pouquinho lá. Romanos 6. Romanos 6. Li esses dias aqui, nós vamos ler mais um pouco. Romanos 6, verso 6. Pois sabemos isso, que o velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de não mais servirmos ao pecado. Então, lá na cruz, o corpo do pecado foi desfeito, para que nós não servimos mais agora ao pecado. Amém? Então, abençoados, isto é muito confuso na mente dos cristãos. Ele diz, mas eu estou vendo bastante pecado no mundo, eu estou vendo todo mundo matando, eu estou vendo todo mundo roubando, porque você está por vista. O que está por vista não está por fé. O que está vivendo por vista não está vivendo por fé. O que está vivendo esse mundo aqui, onde todo mundo mata, onde todo mundo rouba, né? O mundo jaz do maligno mesmo, né? O mundo jaz da carne. Um dia nós conversamos sobre isso, abençoado. Então, o mundo mesmo, né? O povo na carne, na orgia, na prostituição, na lascívia, na maledicência, na idolatria, na feitiçaria, as obras da carne estão manifesta no mundo, mas nós morremos e ressuscitamos com Cristo, estamos vivendo na luz maravilhosa para que nós não servíssemos mais essas obras da carne. Amém, abençoado? É preciso ter um entendimento de que este é o mundo onde nós estamos abençoados. Vemos aí roubos, mortes, né? Mas já disse a palavra do Senhor, não é? Nós somos desse mundo, diz a palavra do Senhor. Somos desse mundo porque estamos aqui. Enquanto estamos em uma carne, estamos aqui. Mas quem foi transportado para a maravilhosa luz do Senhor? O Espírito. E no Espírito nós estamos perfeitos. Amém? Então, já não cremos
por vista, mas por fé. Então, quando você vê o povo matando, roubando, matando um, matando o outro, roubando, enfim, nas obras da carne, transgredindo a lei de Deus, você está vendo por vista. E esse mundo de Deus abençoado, ele é invisível, assim como Deus é invisível. Deus é espírito e ninguém vê. Assim como o nosso espírito também, o nosso homem interior, que é o espírito, que é a nova criatura, este também nós não vemos. Então, esse mundo é invisível. Então, nós somos transportados para o mundo, né, de Deus. Amém? Onde o mundo de Deus não habita pecado. No templo de Deus não habita o pecado. No templo de Deus não tem assassinato, não tem morte, não tem maledicência. No mundo de Deus, o mundo de Deus é espiritual, abençoado. No mundo de Deus não há pecado. No mundo de Deus não há obras da carne, porque no mundo de Deus não há carne. Então, Romanos 6, verso 6, pois sabemos isto, que o nosso velho homem foi crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de não servirmos mais ao pecado, a fim de não mais idolatrar Maria, a fim de não mais vivermos em feitiçaria, né? Trazer sal, tem várias interpretações que o Espírito Santo nos dá, abençoado. Tem várias revelações que o Espírito Santo nos dá, amém? Então, feitiçaria dentro da igreja, quando você traz um sal, quando você... Os crentes se apostatou da fé. Quando traz uma água para dentro de casa, quando traz uma rosa para dentro de casa, quando traz um crucifixo, quando traz um sal para dentro de casa. O crente se apostatou da fé. Não está vivendo na verdadeira igreja de Cristo. Porque a verdadeira igreja de Cristo somos nós. Na igreja de Cristo, que é o cabeça, não há essas coisas. Foi dito no Ministério Graça e Apostolado. Toda quarta, 7h30, YouTube, Ministério Graça e Apostolado. Tem ensino. Paulo disse em Atos 20, eu sei que depois da minha morte entrarão lobos cruéis que não pouparão o rebanho. Então, abençoados, a igreja hoje de Cristo que somos nós, se apostataram da fé para crer em coisas e não em Jesus Cristo. Ah, mas não em Jesus Cristo. Apostatar da fé, crer mais na água, crer mais na rosa, crer mais no sal. Trazer sal abençoado. A gente vai falando abençoado, conforme o Espírito Santo deseja. Conforme o Espírito Santo vai nos guiando. Se apostataram da fé. Romanos 6, verso 6. Pois sabemos isso, que o nosso velho homem foi ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de não servirmos mais ao pecado. E o que é pecado? São as obras da carne, a feitiçaria, a idolatria. Obras da carne. Vamos trocar assim, no reino espiritual, as obras da carne. A pessoa tem que se batizar e confessar seus pecados. Coisa que na igreja de Cristo não há pecado. Então, confessar o quê? Se
Em Cristo foi perdoado todos os nossos pecados. Se eu tinha 10, ele perdoou todos, eu não tenho mais nenhum. Romanos 6,6, todos somos pecadores, abençoado? Claro que não. Porque Deus, Romanos 4,25, ele nos justificou. Hebreus 10,10, ele nos santificou. Então nós já nascemos sem pecado. Quando Paulo fala que nós, pois sabemos isso, que o velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de não servirmos mais ao pecado, não é assim um sentido figurado, abençoado, né? Que o nosso corpo aqui, nossa carne, ela foi desfeita. É um sentido figurado, amém? Nós morremos com Cristo e ressurgimos como nova criatura. É um sentido figurado. Enquanto nós estivermos na terra, nós estamos aqui, o nosso espírito está no nosso interior. Amém? Então Cristo morreu, nós morremos com ele. A carne de Jesus morreu, a nossa carne também, né? O corpo do pecado também morreu. E quando nós ressurgimos? Ressurgimos como nova criatura. Amém, abençoado? Não é literalmente a nossa carne morreu, porque enquanto estivermos aqui na terra, abençoado, a nossa carne vai morrer quando nós morrer mesmo. E o espírito vai voltar a Deus que o deu. Foi uma comparação que Paulo fez, foi um sentido figurado, porque os crentes eles não entendem. Ah, mas como que a minha carne morreu se eu tô aqui? Sim, a sua carne tá aqui, a sua carne vai morrer, o seu espírito vai voltar a Deus, assim que você morrer. Quando é que nós vamos morrer? Deus é quem sabe, não é, abençoado? Mas é um sentido figurado, não é literalmente a carne morreu, né? Então, a carne de Jesus morreu aquele dia. A carne de Jesus morreu. Quem ressuscitou? O Espírito. Amém? Assim somos nós, um Espírito com Deus, né? 1 Coríntios 6,17, ó. Ainda aqui, ó, no verso 1 Coríntios, vamos ali para o 1 Coríntios 6. 1 Coríntios 6, verso, ó lá. 1 Coríntios 6, verso 17. O que, porém, se une ao Senhor é um espírito com ele. O que se une ao Senhor é um espírito com ele. É um espírito com o Pai. Não pode ser de outra forma, abençoado. Tem que estar servindo ao Pai, porque nós somos um espírito com Deus. Não podemos estar lá nas obras da carne, amém? Somos um espírito com Deus. Amém, abençoado? Então, glorificai a Deus no vosso corpo. Amém? Glorificai a Deus no vosso corpo. Ficou entendido aí, abençoado, que é um sentido figurado, uma comparação. Quando a carne de Jesus morreu, a nossa também morreu. Amém? Quando a carne de Jesus morreu, a nossa também morreu. Ou a carne de Jesus não morreu? Morreu, abençoado. E depois ele ressuscitou, não é? Depois ele teve ascensão. Amém? Então nós somos um espírito com o Senhor. Se uma pessoa morre, né? Já falei isso, né? Então, se uma pessoa morre na segunda, na terça, né? Ela já tem que estar vivendo como filho da luz, né? Morreu na segunda, na terça, mudou o sacerdote. Alô, abençoado? Mudou o sacerdote. Amém? Agora é o sumo sacerdote, né? Ministrando para nós. Amém, abençoado? Hoje é uma outra jurisdição. Hoje nós estamos vivendo sobre a jurisdição de Cristo. Amém? Abençoados. Jurisdição de Cristo. Então, 2 Coríntios 12. 2 Coríntios 12. Vou falar um pouquinho de Tiago, abençoado, tá bom? Olha, hoje nós vamos falar um pouquinho de Tiago, que não recebeu a graça. Outro dia nós vamos falar sobre Pedro, e assim nós vamos falando sobre esses 4 apóstolos. E aí vocês vão discernir, porque vocês são ovelhas do Senhor, são filhos de Deus comprados
pelo sangue de Jesus. Amém? 2 Coríntios 12. Verso 2. Conheço um homem, que era Paulo, né? Olha lá, Paulo falando dele mesmo. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indivisíveis, as quais não é lícito ao homem nem falar. Então, quem foi arrebatado até o terceiro céu foi o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, ele disse para nós, Colossenses 2, 13. E a vós outros que estáveis mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou com ele, perdoando-nos todos os nossos pecados. Então, se eu tinha 10 pecados, ele perdoou todos e eu não tenho nenhum, então eu não sou mais pecador. Então, diga, eu sou a luz do mundo, eu sou o sal da terra, eu sou o vaso idôneo. Não vai dizer eu sou, todos nós somos pecadores. Eu não recebo isso, se você falar abençoado para mim. Ah, Maria, mas todos nós somos pecadores. Como assim, segundo a carne? Você está me olhando segundo a carne? Paulo diz para a gente não olhar segundo a carne. 2 Coríntios 5, verso 11. Que diremos, pois, permaneceremos na feitiçaria? Que diremos, pois, permaneceremos na idolatria? Que diremos, pois, permaneceremos na maledicência? Que diremos, pois, permaneceremos nas facções, nas prostituições, nas orgias? Que diremos, pois, para que a graça aumente? De modo nenhum. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte, de sorte que fomos sepultados, olha lá, com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressurgiu dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andamos em novidade de vida. Então, novidade de vida não é eu ficar confessando que eu sou um pecador, né? Houve um mover de Deus na nossa vida. Houve um mover. Aqui, não batizados em Cristo. Aqui um corpo pecador. Aqui um corpo não circuncidado com o Espírito Santo. E aqui? Aqui, batizados em sua morte. Um corpo sem pecado. A nova criatura sem pecado. Batizado com o Espírito Santo. Nós já nascemos salvos, batizados com o Espírito de Deus. E para terminar, a gente vai falar com ministro João. Outro dia nós vamos falar de Tiago. Quem subiu até o terceiro céu e trouxe a graça? Paulo. João 1, verso 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Paulo, ele diz, a verdade de Cristo está em mim. Eu não confesso pecado. Eu estou perfeito em Cristo. Nós estamos perfeitos em Cristo. Filipenses 3,15. Filipenses 3,15. Todos nós, quando somos perfeitos, tenhamos esse entendimento. Tenha o seu entendimento renovado. Mente de Cristo. Falar como um filho de Deus. Falar como um filho da luz.
Se dissermos que não temos pecados nenhum, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. João subiu até o terceiro céu? João recebeu a graça? Então, João não teve entendimento e vocês não podem entrar na de João. João, vocês têm que ficar com o pé atrás com João, hein, abençoado? Vocês têm que ficar ligeiro com João, hein? Vamos novamente em Colossenses 2? Colossenses 2. E a vós outros que estáveis mortos nos vossos delitos e pecados, e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou com ele, perdoando-nos todos os nossos pecados. Eita, Deus bom, hein? Além de ter nos dado vida e vida eterna, ainda perdoou todos os nossos pecados. Remiu. Além de ter perdoado, também remiu os nossos pecados. Eita, Deus bom! Esse Deus é bom, abençoado. De nada está aproveitando os filhos de Deus. Por quê? Porque não recebeu a graça, né? Não estão recebendo a sã doutrina, né? Não estão sendo edificados com a sã doutrina. Hebreus 4, pois também a nós foram anunciadas boas novas, como a eles, né? Como a Pedro, a Tiago, a João, né? Pois também a nós foi anunciada as boas novas, como a eles, mas a palavra que ouviram nada lhes aproveitou, visto não ser acompanhada pela fé naqueles que ouviram. Ou seja, a palavra não está sendo acompanhada pela fé. O meu justo viverá da fé, né? Então, eles estão tendo que fazer o batismo em águas, né? Para que a igreja de Cristo, já sem pecado, né? Afunde nas águas, e hoje você remiu todos os seus pecados. Você foi batizado, precisa ser batizado nas águas e confessar os seus pecados para que Deus perdoe e para que você seja uma nova criatura, sendo que há mais de 2000 anos na sua morte somos batizados, estamos sem pecado, estamos perfeitos, estamos sem pecado. Eu não posso ficar confessando que eu sou pecador com uma revelação dessa, abençoado. Eu não posso. Não posso. Isso é transgredir, né? Um mandamento de Deus. Isso é transgredir o que Deus fez na cruz. Isso é transgredir, né? É anular o que Cristo fez. Se eu me batizo, então eu ainda estou achando que eu sou um pecador. Eu ainda não sou a nova criatura. Então eu não posso receber que eu sou o templo do Espírito Santo. E nós somos abençoados. E nós somos. Hebreus 4. Você não pode mais confessar que você é um pecador. Hebreus 4, 14. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firme a nossa confissão. Você vai confessar que você é um pecador? E Cristo remiu e perdoou? Cristo perdoou. Todos. Eu tinha 10, Ele perdoou todos, eu não tenho nenhum. Amém? Terminar aqui, abençoados. Pai nosso, que estais em nós, santificado foi o seu nome. Veio a nós o teu reino. Veio a nós o teu reino. Foi feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Foi feita
a tua vontade. O Senhor quis salvar, o Senhor quis nos aperfeiçoar, o Senhor quis tirar os nossos pecados, o Senhor quis perdoar os nossos pecados. O Senhor fez tudo e todas as coisas. Foi feito toda a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia tem nos dado. Perdoaste as nossas dívidas. Fomos ensinados também a perdoar, assim como o Senhor nos perdoou. Fomos ensinados também a perdoar, assim como o Senhor nos perdoou. Colossenses 3:13. Se tiver queixa com o seu irmão, o perdoe, porque o Senhor perdoou todos os nossos delitos e pecados. Não vem sobre nós tentação senão humana, nos livraste do poder do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Amém? Glória a Deus pela vida de vocês, abençoados. Graça e paz. Graça e paz. Tá meio longe agora a minha câmera, por isso que eu tô falando aqui com vocês. Graça e paz, abençoado. Até domingo, louvor e adoração. Ministério Graça e Apostolado. Ministério Graça e Apostolado. Jardim Ana Maria, Santo André, São Paulo. YouTube, ao vivo. Ministério Graça e Apostolado. Graça e paz.